abençoe, mas podem sentar. Como viver segundo a vontade de Deus, eu vou continuar esse assunto. Nós meditamos na semana passada na carta de Pedro, a primeira Pedro capítulo 4, quando ele claramente fala no verso 2 que a gente não deveria viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí eu tentei explicitar do verso 1 até o verso 6, o que é que significa, baseado em Pedro, as dicas que ele dá para vivermos segundo a vontade de Deus. As coisas das quais nós vimos na semana passada, ainda que de maneira rápida, foi tendo uma atitude mental, armando cada um de nós do mesmo pensamento que havia em Jesus Cristo, lá no verso 1, aquela disposição para o sofrimento que houve nele, deveria e deve haver também na vida da igreja. Uma atitude temporal, quando ele diz para que, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne. Nós temos uma limitação de tempo, de idade, nós não sabemos quantos anos nós viveremos, e em função dessa limitação, nós deveríamos nos armar na atitude mental e também deveríamos ter uma atitude temporal, levando em consideração a brevidade da vida. Mas ele continua dizendo de uma atitude radical, é o basta de Pedro. Paulo fala, haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça, em hipótese alguma. Pedro diz, porque basta, no verso 3, chega. Já desperdiçaram um tempo que antes da conversão fizeram a vontade dos gentios. E ele descreve ali, com detalhes, qual era a vontade dos gentios, claramente fazendo um contraste com a vontade de Deus. Então deveríamos ter uma atitude mental, uma atitude temporal, uma atitude radical, mas também uma atitude social, onde a partir do verso 4, as pessoas que caminhavam junto com a igreja, justamente porque eles nadavam em outras praias, em outras águas, bebendo de outros lugares, o comum é que as pessoas naquele momento iam estranhar a igreja, porque eles não concorrem com o mesmo excesso de devassidão. A gente viu que a palavra devassidão, entre outras coisas, é de onde vem a palavra, o excesso, de onde vem a palavra enchente. Então, traduzindo, eles literalmente vivem de acordo com as coisas, as suas paixões, absolutamente de maneira devassa, de maneira dissoluta. Nós vimos os detalhes disso e nós não concorremos mais com isso. A igreja deveria entender que, por conta disso, verso 5, aqueles que hão de prestar contas àquele pode ser o próprio Jesus Cristo, que é competente para julgar vivos e mortos, ou pode ser o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, já que lá no capítulo 1, ele diz que aquele quem vocês chamam de Pai é juiz do mundo inteiro. Então fica tranquilo, porque aquele, é competente para julgar vivos e mortos, e para isso que foi o evangelho pregado. Vivos, quem está na época de Pedro, e mortos, quem morreu por fidelidade à palavra. E também este foi o evangelho pregado a mortos, às pessoas que já morreram, porque elas foram julgadas de maneira injusta por aquelas pessoas na sua época, difamando, estranhando e assim por diante, mas o que importa é que nós seremos julgados por Deus, e todos haveremos de prestar conta daquilo que fizemos, inclusive aqueles que julgaram os homens, a igreja, de maneira absolutamente inadequada. Continuando, por que eu digo aqui que o assunto continua? Porque o verso 7, a palavra ora, significa, além disso, ele vai continuar a argumentação dele. Não só as pessoas haverão de ser julgadas por aquilo que elas fizeram, mas, além disso, continuando a argumentação, a gente deve levar em consideração a eternidade ou o fim da história. O fim de todas as coisas está próximo. Muitos aqui entendem que pode ser o fim da vida deles, como foi o próprio fim de Pedro, onde ele morreu sendo crucificado naquela época por Nero. Mas também pode ser não só o fim daqueles irmãos, mas muitos entendem aqui que a palavra fim é de objetivo final, é o fim da história como nós a conhecemos. Então, o que Pedro está mencionando não é só que o nosso tempo
é um tempo limitado, de brevidade de vida, que o nosso tempo eventualmente foi desperdiçado, como ele diz nos versos anteriores, e por isso basta, chega de gastar de maneira inútil o nosso tempo. Para além disso, a própria história está chegando ao fim. Então, nós deveríamos levar em consideração o fim da história e, levando em consideração a brevidade do nosso tempo, o desperdício que nós devemos parar e o fim da história, nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Não só isso, mas também tendo critério e sobriedade. Diz aí no verso 7, sede, portanto, à luz disso que ele acabou de dizer, a respeito do fim da história, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Critério, literalmente, a gente deve ter algum tipo de critério, algum tipo de senso, justamente para que a gente não cometa o erro de, por exemplo, pagar o mal com o mal. E durante a perseguição, se a gente não considera o fim, a brevidade da vida, não considera o desperdício, que não deve haver mais, e não considera o fim da história, que ela já está acabando, a gente tem que ter muito critério, porque senão, levando em consideração essas três coisas, facilmente a gente pode agir sem critério. Talvez uma das palavras que ajude a entender de que tipo de critério Pedro está se referindo é justamente levando em consideração que Jesus falou usando a mesma palavra. Ele disse assim, orientando a igreja: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Então pense que a situação é de carnificina e morte iminente. Ele diz, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A palavra prudente de que Jesus faz menção é exatamente a mesma palavra de que Pedro faz menção quando ele diz que deve ter critério. Então troca só para a gente ter uma noção, fica mais fácil. Ora, já que o fim da história está acontecendo e está próximo, sede, portanto, prudentes. Tem gente que literalmente parece que age sem prudência. É, no mínimo, imprudente. É, no mínimo, alguém que desconsiderou critérios que eram necessários serem levados em consideração para que determinadas atitudes não fossem tomadas pela igreja. Mas não só critério, sobriedade. Na verdade, um contraste da sobriedade. Por que ele menciona isso? Porque nos versos anteriores, quando ele disse lá, no verso 3, o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios é dissoluções, que é concupiscências, desejos, farras, que é borracheiras, orgias e bebedeiras, percebe? Um absoluto descontrole. É literalmente aquilo que Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, porque lá tem dissolução. Então, o que ele está fazendo menção de sobriedade é aquilo que faz contraste com o ébrio. O ébrio é aquele que é dominado pela bebida. O sóbrio é aquele que é dominado pelo espírito. O ébrio é aquele em que existe dissolução. O sóbrio é aquele que existe domínio próprio. O ébrio é aquele que existe farra. O sóbrio é aquele que tem critério, que é prudente. É aquele que é absolutamente diferente. A gente sabe, seria mais ou menos aquela mesma palavra de Jesus Cristo, quando ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sejam sóbrios, sejam prudentes. Para quê? Como é que a gente sabe que alguém é sóbrio e não ébrio? E como é que a gente sabe que alguém é prudente e não imprudente? Literalmente, a bem das nossas orações. A gente mede facilmente a espiritualidade de qualquer pessoa pela sua vida de oração. Veja que Pedro está falando para a sua igreja. Pedro está falando de pessoas onde a ansiedade é enorme, onde podem perder a própria vida e os próprios bens. Ele diz, olha, para que vocês se comportem de maneira adequada nas orações de vocês, para que vocês se coloquem diante de Deus de maneira adequada nas orações de vocês, entendendo qual é a vontade de Deus para a vida de vocês, porque literalmente aqueles que não são prudentes e aqueles que são ébrios são pessoas que não oram. Veja que interessante. A igreja, por definição, se ela entende que deve andar segundo a vontade de Deus, ela não depende de uma programação exclusiva da igreja, porque por sobriedade, por prudência, por levar em consideração que a história está terminando, que o nosso tempo é breve, que eu não devo desperdiçar os meus dias, eu deveria gastar os meus dias, entre outras coisas,
orando. Porque a gente percebe quando as pessoas não são prudentes e não são sóbrias pela sua falta de oração. Na verdade, se a gente levar em consideração Pedro era alguém que orava. Pedro, depois, antes da descida do Espírito Santo no Pentecoste, ele estava ali com as pessoas com o propósito de orar. Em Jerusalém, diz Atos capítulo 3, diariamente ele subia ao templo com o propósito de orar. Ele não deixou Pedro, lá em Atos capítulo 6, que as demandas administrativas legítimas da igreja de Jerusalém impedissem o ministério da palavra e da oração para os apóstolos dos quais ele estava lá e fazia parte. Ele guardava horas específicas de oração durante todo o dia, Atos capítulo 10. Então, nós vemos Pedro, depois da ascensão de Jesus Cristo, como um homem de oração. Um homem que não desperdiçava seu tempo, um homem que literalmente entendia da brevidade da vida, um homem que entendia que a história estava chegando ao fim e que, por conta disso, ele era prudente e sóbrio e gastava os seus dias demonstrando esta prudência e sobriedade, tendo uma vida regada de oração. Aqueles que não têm uma vida regada de oração, num certo sentido, são ébrios espirituais e são absolutamente imprudentes. Veja que independe da igreja, porque o contexto é o contexto da história da salvação. Por causa da ação de Deus na história da salvação, eu devo gastar meu tempo, entre outras coisas, orando. Ele está falando isso para os jovens, ele está falando isso para os adultos, ele está falando isso para as crianças, ele está dizendo isso para os idosos, Pedro está dizendo isso para os senis, Pedro está dizendo isso para os homens e mulheres. Toda a igreja, se entendeu isso, ela, por obrigação, deve ter uma vida de oração. Porque até agora, para nós andarmos segundo a vontade de Deus, eu preciso levar em consideração o fim da história e ter prudência e sobriedade. A partir daqui, eu vou usar 3 terminologias diferentes. Aquele que literalmente anda segundo a vontade de Deus, abre seu coração. Diz a Bíblia, acima de tudo, verso 8, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Graças a Deus, isso não é novo, seja lá o que a gente entenda por amor aqui, não é um sentimento, a gente já sabe disso, mas tem mais a ver com uma ação. Eu gosto do texto de 1 Coríntios 13, porque ele fala que o amor se regozija com a verdade. O que quer que a gente entenda por amor, certamente não pode fazer antagonismo com a verdade. Então, o amor a quem Pedro se refere, ele já disse isso lá atrás, que a gente não deveria ter amor fingido, deveríamos amar fervorosamente os nossos irmãos. Então, não é um amor comum. Os irmãos precisam ter ações poderosas, intensas, propositais em relação aos seus outros irmãos. Graças a Deus, ele diz que a gente deve amar uns aos outros. Eu estou fazendo menção disso, porque acontece que muitas pessoas podem se encontrar na igreja literalmente com a atitude de quererem receber, e corretamente vão receber, mas a atitude do cristianismo nunca é uma via de mão única. As mesmas pessoas que recebem amor são as mesmas pessoas que também precisam amar. As mesmas pessoas que são alvo de algo são as mesmas pessoas que precisam olhar outras pessoas como alvo também de algo. Então, tem muita gente, às vezes, que reclama porque não são amadas e se esquecem que a via de mão dupla, e elas também deveriam amar. Então, nós vimos na igreja para sermos amados e para amarmos. Se nós só amarmos, como muitas pessoas fazem, e não aprendem a serem amados, isso é uma atitude de arrogância. Isso é uma atitude de prepotência disfarçada de piedade. Isso é o que Paulo vai dizer a Timóteo de falsa piedade. Porque aprenderam a dar, mas não aprenderam a receber. Nenhum de nós é autossuficiente o bastante para não sermos carentes a ponto de necessitarmos receber algo da parte de Deus. Não importa qual grau de maturidade que nós tenhamos. Paulo vai dizer, por exemplo, à igreja de Tessalônica, a despeito de eles serem modelos para a igreja da Acaia e de tantas outras pessoas, ele diz, mas quando eu estiver na presença de vocês, eu preciso reparar as deficiências da vossa fé. Então, todos nós precisamos aprender a receber amor da parte de Deus.
E não somente a dar amor aos nossos irmãos. Querer amar e não ser amado é arrogância. Agora, querer ser literalmente amado, mas não ter a capacidade de amar, é literalmente aqueles que são uma espécie de... Eu não tenho nem nome para ele. Tem um nome, mas eu não estou lembrando, mas é chorosos espirituais. Tudo acontece na igreja porque as pessoas não amaram. Todas as reações da vida dessas pessoas é porque os outros foram deficientes em me dar algo que eu tenha necessidade. Isso pode ser até verdade, irmãos. A gente ainda está em construção, a gente ainda precisa aprender muito na vida e nós ainda estamos em processo de santificação. A glorificação é só depois da morte, não é agora. E por conta disso, é verdade que às vezes a igreja não dá aquilo do qual nós temos necessidade. Mas nós não somos só alvos dessa benevolência da parte de Deus, onde tratamos eventualmente os visitantes da nossa igreja, amando, acolhendo, recebendo, e essas pessoas entram e a gente erroneamente para de acolher, de abençoar e de receber, e alguns desses na igreja vão começando a estranhar porque não estão recebendo nada. Não se esqueça que nós fomos chamados para receber, mas também nós fomos chamados para dar. Se a igreja tem deficiência em receber, seja você o primeiro, então, a doar, para suprir a necessidade que a igreja tem de literalmente dar aquilo que os outros têm necessidade e ela não está conseguindo doar. Então deve começar por quem a doação do amor? Tem que começar por alguém, irmãos. Graças a Deus a gente aprendeu de Jesus Cristo que foi o primeiro que amou. Porque se ele esperasse da igreja algum tipo de postura para amar a vida de cada um de nós, ele jamais teria sequer descido do céu. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos dele. Falávamos mal dele, nós matamos Jesus Cristo. Ele não veio para santos, ele veio para pecadores. Ele não veio para sãos, ele veio para doentes. Então, se ele esperasse da igreja algum tipo de postura para receber amor, ele não tinha recebido nada, porque a gente não tinha nada para oferecer a não ser ódio, a não ser indiferença, a não ser morte, a não ser qualquer coisa que faça contraste com amor. Então, ele voluntariamente foi o primeiro. E a gente precisa aprender com ele, para mesmo que a igreja tenha algum tipo de deficiência para nos dar aquilo que precisamos, sejamos, como ele, os primeiros a tomarem postura para amarem nossos irmãos. Portanto, o amor ele precisa ser mútuo. Abra seu coração. Da onde eu estou tirando? É um amor intenso, é um amor mútuo, porque o amor cobre multidão de pecados. É óbvio que Pedro está fazendo menção aqui de Provérbios. Provérbios diz assim, o ódio, excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Os comentaristas se debruçam aqui para entender o que é que significa. Ninguém está querendo tampar o sol com a peneira, mas me parece que a explicação mais óbvia de cobrir, vou tentar dar um exemplo que fica mais fácil, é quando Noé teve um momento de ebriedade. Ele literalmente perdeu a sobriedade, ficou bêbado e as suas vergonhas estavam expostas. Seus 2 filhos, que foram, um deles foi ruim e foi logo falando, querendo expor a vida, as vergonhas de seu pai. Ele estava errado, mas mesmo assim os outros 2 filhos foram de costas tampar a vergonha e as vergonhas de seu pai. É mais ou menos isso que ele quer dizer aqui, que a gente precisa aprender a não ter alegria de expor a vida de ninguém. A gente jamais vai conseguir andar sendo absolutamente críticos e só críticos em relação aos nossos irmãos. A gente precisa ver que existe alguma dificuldade e não é tampar o sol com a peneira, mas não ter prazer em trazer essas coisas à tona. É falar o que precisa ser dito, mas com muito temor e humildade. E literalmente andando de costas para ter prazer em tampar a vergonha de nossos irmãos. Quando os nossos irmãos erram, quando os nossos irmãos pisam na bola, aliás, ele fala da multidão de pecados, quando existem muitos erros, se nós não estivermos dispostos na nossa caminhada a tampar as vergonhas uns dos outros, nós não conseguiremos andar juntos. Os membros de uma família conhecem plenamente as deficiências uns dos outros. Somos uma família. Eu conheço as deficiências dos meus irmãos de sangue, eles conhecem as minhas deficiências.
Eu conheço as deficiências de meus pais quando eles estavam vivos e eles certamente conheciam as minhas. Eu conheço as deficiências dos meus tios, dos meus primos, mas eu não tenho prazer nenhum em trazer isso à tona. Na verdade, eu preciso aprender a ir perdoando os meus parentes de sangue, porque se a gente for a ferro e fogo, a gente não convive nem com os nossos parentes. Se a gente quiser ir a ferro e fogo na igreja, a gente jamais vai caminhar juntos. É isso que Pedro está dizendo. Porque a igreja vai errar, irmãos. Isso não é profecia, não tem nada a ver. Nós ainda não estamos prontos. Traga as deficiências de nossos irmãos com muita humildade e cautela sempre. E sempre com a sensação de que ele falou o que você precisava falar, cubra as vergonhas de seus irmãos. Porque se nós levarmos em consideração a vontade de Deus, Ele cobre as nossas transgressões. Se você quiser uma explicação mais técnica disso, literalmente significa que cobrir, aqui era que no dia da expiação, o sumo sacerdote levava um sangue de um animal sacrificado para os santos dos santos e borrifava sobre o propiciatório, que era literalmente a cobertura da Arca da Aliança. O sangue do sacrifício era derramado sobre o trono de Deus para cobrir os pecados deles. A gente já sabe dessas coisas, eu só estou tentando ser mais prático. Aprenda a cobrir as vergonhas de nossos irmãos, do mesmo jeito que Deus cobre as nossas vergonhas. Talvez a palavra de Tiago fique clara para nós, que Deus não é aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e nada lhes impropera. Improperar significa não esfregar na cara. Porque se toda vez que eu fosse chegar diante de Deus, ele esfregasse na cara os meus pecados, eu não teria coragem jamais. Pedro não teve coragem de falar com Jesus Cristo. Na verdade, foi Jesus que foi em direção a Pedro, porque Pedro sabia que ele tinha errado. E ele, quando ele ressuscita, diz, olha, diga aos meus irmãos que eu quero vê-los em determinado lugar, e fala com Pedro que eu quero falar com ele. Porque se Jesus não tivesse falado aquilo, Pedro teria vazado e jamais teria conversado com Jesus Cristo de vergonha. Só de olhar, diz a Bíblia que Pedro saiu para chorar amargamente aos olhos de um santo. Só de olhar, diz a Bíblia que Pedro diz a Jesus Cristo, afasta-te de mim na pesca miraculosa, porque eu sou pecador. Todos aqueles que se colocaram diante de Deus, da sua santidade, e entenderam quem Deus é, também entenderam quem nós somos. E todos eles inicialmente tentaram se afastar. Se não é Deus cobrir as vergonhas de Adão e Eva, se não é Deus cobrir, através de seus filhos, a vergonha de Enoque, isso não é Deus, através de Jesus Cristo, no sangue do propiciatório, cobrir os nossos pecados, jamais nós estaríamos na presença de Deus. Porque quem ama, cobre os pecados. A gente precisa aprender que o fim da história está chegando, precisa aprender que a gente tem que ter prudência e sobriedade em contraste com o imprudente e o ébrio, precisa aprender a ter amor, abrindo nosso coração. Um amor intenso, um amor recíproco e um amor que cobre, um amor perdoador. Então, crente que é crente, abra seu coração. A gente quer andar segundo a vontade de Deus? Abra seu coração. Eu termino aqui dizendo, Paulo, à igreja de Corinto, vocês precisam, o meu coração está aberto para vocês, mas vocês estão limitados no seu coração. Dilatai-vos em vosso coração. Porque no coração de Paulo cabia Corinto. No coração de Corinto não cabia Paulo. Veja só. O coração da igreja de Corinto em relação a Paulo estava pequenininho. Paulo diz, mas o meu coração não é pequeno assim. Então, do mesmo jeito que eu abri o coração para vocês, abram o coração. Porque crente que é crente, para fazer a vontade de Deus, abre o coração. Mas também crente que é crente, para fazer a vontade de Deus, também abre a casa. Diz aí no verso 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospitalidade. Graças a Deus, essa é uma palavra que é escrita aos membros da igreja. Hospitaleiro vem literalmente de amigos de estrangeiros, daí a ideia de generoso com hóspedes. Por que Pedro precisa dizer à igreja que ela deve ser hospitaleira? Porque é óbvio que no momento de comida pouca, meu pirão primeiro. É óbvio que no momento de morte,
no momento de sequestro de bens, nós cultivamos naquele momento um ambiente de desconfiança. Eu não sei quantas dessas pessoas são agentes do governo para vir aqui só para ver o que eu estou fazendo, para depois me entregar para o governo, como de fato acontecia. Sempre a igreja cresceu quando o evangelho cresceu, quando a igreja abriu as portas da sua casa. Lá nos evangelhos, em Atos, logo depois de Jesus Cristo ser assunto aos céus, diz o texto que eles perseveravam unânimes no templo, nas orações, de casa em casa. O evangelho sempre precisou que a igreja abrisse a sua casa para que o evangelho tivesse um lugar fértil e propício para que ele desenvolvesse as suas raízes. Então, na verdade, nada, todos nós sabemos disso, perturba mais um hóspede do que ele mesmo saber ou desconfiar que está causando desconforto à família que recebe. No momento de dor, no momento de morte iminente, no momento de sofrimento real, ele diz à vida da igreja: abra a sua casa. Larga a mão de ser egoísta. Para de imaginar que aquilo que Deus tem dado a você se refere exclusivamente a você, porque Deus não tem dado nada a nós pensando exclusivamente em nós. Ele nunca fez isso na história da igreja. Ele vai dizer logo depois aqui, a seguir. Ele sempre está pensando em mais gente. Deu para Moisés pensando no povo. Deu para José do Egito pensando no mundo daquela época. Deu para Noé pensando no monte de... Deus sempre ele é absolutamente generoso. Ele não é tacanho nas suas bênçãos. Ele dá mais do que nós somos capazes de absorver. Então ele diz, se vocês receberam essa bênção da parte de Deus, abra a sua casa, abençoe seus irmãos, porque é no ambiente da casa que existe comunhão, é no ambiente da casa que existe compartilhamento, é no ambiente da casa que existe conforto mútuo. Talvez muitas pessoas não experimentem conforto mútuo, compartilhamento em comunhão, porque a sua casa está fechada. É interessante, eu fiz questão de mencionar que a igreja deve ser hospitaleira, porque uma das exigências para que alguém seja presbítero da igreja é que eles sejam hospitaleiros. Isso não vai ser estranho aos presbíteros escolhidos pela igreja, porque estes homens serão pessoas que vivem numa igreja que se acostumou à hospitalidade. Então, são pessoas que serão indicadas pela igreja para serem presbíteros da igreja, e do mesmo jeito que a igreja é hospitaleira, estes irmãos continuarão no exercício da hospitalidade. Então, essa hospitalidade não pesa na liderança da igreja, porque ela não pesa sobre a nossa vida, porque independentemente de eu ser líder, eu preciso aprender a abrir a minha casa para receber os meus irmãos, porque o Pai Nosso não é Pai meu, é nosso. Não é satisfaz as minhas necessidades, mas é as nossas necessidades. Deus tem dado coisas a nós. Deus tem sido generoso a nós. Aprenda a compartilhar. Abra a sua casa. Mas quem tem dificuldade de abrir a casa é porque talvez tenha dificuldade de abrir o coração. Abra a sua casa, irmãos. Liderança, abra a sua casa. Porque crente que é crente, se faz a vontade de Deus, abra a sua casa. Porque Deus abriu a casa dele para nós. Olha que honra. Deus disse que ele foi lá para preparar a morada para cada um de nós. Olha que honra. E ele diz, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. E a gente precisa aprender que a gente está indo para o mesmo céu. E há pessoas que têm limitações na vida, e a igreja sempre, Deus não mudou essas limitações das pessoas. Porque o jeito de Deus trabalhar é que ele levanta algumas pessoas, derrama graça sobre elas, e agora essas pessoas precisam derramar graça sobre a vida de outras, porque Deus abençoa usando pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. É assim que o reino de Deus funciona. E por que sempre existirão pessoas com limitações e sempre existirão pessoas com abundância? É para quem tem abundância aprender a dar e para quem tem restrição aprender a receber. Entendendo que todos nós, em alguma medida, temos condições de dar, mas todos nós também, em alguma medida, precisamos aprender a receber. Abra seu coração, abra sua casa, mas quem é crente, que quer servir, andar segundo a vontade de Deus, deve também aprender a abrir sua mão. Diz o verso 10,
servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Deus não deu a mesma coisa para todo mundo. Deus deu dons diferentes. Ele fala isso. Esse argumento Paulo também usa, dizendo se todo mundo fosse olho, onde estaria o pé? Se todo mundo fosse pé, onde estaria a cabeça? Se todo mundo fosse cabeça, onde estaria o corpo? Então, na verdade, Deus deu coisas a todo mundo. Efésios capítulo 4 diz que aquele mesmo que desceu, não foi ao inferno, não tem nada a ver, está falando da encarnação de Cristo, o mesmo que desceu na sua encarnação, foi o mesmo que subiu, e ele mesmo, Jesus Cristo, quando subiu, concedeu dons à igreja. Deus deu dons a cada um de nós. Deus deu coisas, não é para que estas coisas sejam colocadas na nossa despensa espiritual para usarmos quando nós precisarmos. Deus deu estas coisas para literalmente como bons dispenseiros. A dispensa a qual ele faz menção aqui é a casa de Deus, é a lei da casa. Precisamos aprender a ser mordomos daquilo que recebemos da parte de Deus para que a igreja experimente a multiforme graça de Deus. Deus tem um jeito gracioso, múltiplo e diferente de abençoar a igreja. E como é que essa multiplicidade da graça de Deus se manifesta na igreja? Quando os nossos irmãos abrem a sua mão para servirem os nossos irmãos. O problema é que a Bíblia diz, aquele que trabalha, prega o evangelho, que vive o evangelho, ele cita o Antigo Testamento, não seja como mesquinho, impedindo que o boi que debulha, que trabalha, que vai trazer sustento para você, impeça do próprio boi comer do sustento que ele está trazendo para você. Abra a sua mão, larga a mão de ser mesquinho e abençoe aquele que está trabalhando. Então, da mesma maneira, o que ele está dizendo é que nós, como irmãos, precisamos aprender a sermos servis, a sermos diáconos, a termos uma diaconia da igreja. Isso não é responsabilidade exclusivamente da junta diaconal, porque a diaconia e o serviço devem existir voluntariamente na igreja. Do mesmo jeito que a hospitalidade é uma exigência dos presbíteros, mas também é uma exigência da igreja, do mesmo jeito o serviço é uma exigência dos diáconos, mas também é uma obrigatoriedade dos irmãos da igreja, de servir uns aos outros. Espírito de serviço, irmãos. O grande problema, sempre teremos problemas quando alguns dos irmãos quiserem se colocar como senhores sobre os outros. Nunca foi essa a postura que Jesus Cristo ensinou para nós. Se eu lavo os pés de vocês, aprendam a fazer as mesmas coisas. Se eu, que sou mestre, sirvo vocês, aprendam a servir os nossos irmãos. Nós fomos chamados para servir, para sermos uma igreja diaconal. Só que não consegue servir o irmão se não consegue abrir o coração. Jamais consegue servir o irmão se não consegue abrir a própria casa. Aqueles que abrem as mãos são aqueles que antes abriram o coração, antes abriram a própria casa, e agora, como naturalidade de alguém que tem o coração aberto e sabe das dificuldades que é amar uns aos outros, sabe das intempéries e que nós precisamos amar intensamente e exercer cada vez mais atitudes que digam respeito a alguém que está empenhado a se aproximar de seus irmãos. E que sabe que os irmãos vão errar e nós precisamos aprender a cobrir as suas vergonhas. As pessoas que andam assim e abrem a sua casa e a despeito dos problemas vão experimentando o conforto, a bênção e a manifestação da graça de Deus nos pequenos grupos que a igreja sempre andou dessa maneira. Isso não é novidade para ninguém. O problema é que às vezes a igreja não experimenta a bênção de Deus porque as pessoas fecham as suas casas. Nós estamos falando num ambiente de morte, irmão. Você vai dizer assim, mas nós estamos vivendo num ambiente de pandemia, não era um assunto e alguém podia transmitir e tornar a outra pessoa doente. O problema é que aqui as pessoas poderiam morrer saudáveis. As pessoas poderiam morrer sem ter feito absolutamente nada. As pessoas poderiam ter os bens sequestrados única e exclusivamente por publicamente declararem o seu amor por Jesus. E a despeito do risco de morte, ele diz, abra a sua casa. A gente só vai experimentar determinadas coisas da parte de Deus quando fizermos aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Abrimos o coração, abrimos a nossa casa, e aí quem faz isso, abra a sua mão. Então venha na igreja, não é só para receber, venha para servir. Venha na igreja, não é só para ser alvo da graça, nós fomos, cada um recebemos
é o dom de Deus. Todos nós temos coisas que Deus nos deu. Mas a gente tem que aprender que Ele nos deu pensando em mais alguém que não somente em nós. Então eu preciso na igreja pensando assim, aquilo que diz Hebreus, considerando atentamente no Senhor Jesus Cristo, mas considerando atentamente nos meus irmãos. Eu preciso servir os meus irmãos. Pense na sua cabeça assim, qualquer obstáculo que existir na igreja, o que eu posso fazer para servir meus irmãos? O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para abençoar? Ah, mas não vem ninguém para fazer sei lá o quê. Ah, se não tem ninguém, se eu sei fazer, eu posso fazer. Me lembro de uma das pessoas, eu não vou dizer o nome para não contar o santo, mas é nas minhas andanças por aqui. Camarada, as pessoas disseram para ele, eu quero... Ele tem o dom de servir. Esse tem dom mesmo. É notório. E antes de ele ser ordenado, a mulher dele tinha alguma dificuldade com o ministério pastoral. E por conta disso, ele disse à mulher dele assim, eu só vou para o ministério pastoral no dia que você estiver bem. E na igreja ele diz, o que eu posso servir aos meus irmãos? E ele começou a servir. E as pessoas disseram assim, cara, mas você precisa ser eleito presbítero, porque o teu serviço é de alguém que é presbítero. Ele falou, irmãos, eu estou aqui para servir. E aí colocaram ele como presbítero, ele continuou servindo a igreja e disseram, não, mas você tem um dom que é pastoral. Eu falei, irmãos, eu não preciso de cargo, eu não preciso de nada disso, porque Deus chamou a mim para servir. Depois de alguns anos, eu não quero cometer o erro, mas eu acho que foi 7 anos ou 13 anos, eu estou em dúvida. É bastante tempo. Quando eles disseram assim, mas nós precisamos ordenar você, eu falei, só depois que a minha esposa estiver bem. Eu estou aqui para servir, eu não preciso de ordenação para servir. A esposa dele veio falar com ele e disse assim, posso falar um negócio com o senhor? Eu falei, pode. Eu preciso pedir perdão a você, porque eu entendi que eu coloquei uma trava na sua vida. Ele disse para ela assim, você está bem agora? Estou. Posso agora servir a Deus de maneira oficial? Pode. Os irmãos podem vir aqui conversar com você? Pode. Irmãos, agora vocês podem ir. Mas, independentemente disso, da oficialidade do serviço, como um dom que Deus deu a ele, simplesmente ele serviu a igreja. Tem gente que parece que fica esperando uma oficialidade para servir. Apenas sirva, irmãos. Se Deus vai chamar você para servir de maneira oficial, só sirva. Se Deus vai colocar você em outros cargos, continue servindo. Jamais tire de seu coração que Deus chamou cada um de nós para servir, considerando os outros superiores a nós mesmos. Porque para fazer a vontade de Deus tem que levar em consideração que a história está acabando. Para fazer a vontade de Deus tem que levar em consideração que precisamos ser prudentes e sóbrios e não imprudentes e ébrios. Para fazer a vontade de Deus precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir a nossa casa e precisamos abrir a nossa mão, mas por fim precisamos abrir a nossa boca. Diz ele que se alguém fala no verso 7, fale de acordo com os oráculos de Deus. Faça na medida que Deus supre. Tem gente que fica preocupada dizendo, meu Deus, como é que eu vou falar? Porque eu não sou como fulano. Mas você não vai falar como fulano, você vai falar como você. Deus vai suprir você. Deus vai dar graça à sua vida. Deus quer falar por intermédio de você. E você não vai falar aquilo que você quer. Nem eu vou falar aquilo que eu quero. Nós somos dispenseiros e precisamos falar de acordo com os oráculos de Deus. Alguém só tem algo para falar porque o conteúdo não vem de nós, vem de Deus. Então, a responsabilidade dos crentes, a responsabilidade dos oficiais, diáconos e presbíteros, e a responsabilidade dos pastores é falar de acordo com os oráculos de Deus. Falar de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho outra mensagem a não ser essa que está escrita. Eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que transmitir aquilo que Deus deu para todos nós. E isso é uma responsabilidade da igreja. Se alguém quer andar segundo a vontade de Deus, não inventa. Seja apenas dispenseiro dessa palavra. Olha, a palavra que eu tenho, as pessoas dizem, nossa, mas como você fala bonito. Mas eu falo bonito não é porque a beleza está em mim, é porque a beleza está na verdade. Porque não teria nenhum de nós uma mentalidade criativa o suficiente, forte o suficiente para causar impacto na vida das pessoas. Nós somos pecadores, irmãos.
Nós ainda estamos em processo de transformação. Nem sempre sequer queremos falar aquilo que nem veio de nós e que nem nós tivemos a criatividade forte o suficiente para produzir uma mensagem como essa. Essa mensagem ela vem do céu, essa mensagem ela é absolutamente celestial. A sabedoria não habita no reino dos homens. O abismo e a morte, ela não passou por aqui, ela vem de Deus. Deus conhece o seu caminho. E a sabedoria, que é citada lá no livro de Jó, em algum momento ela habitou entre nós. Em algum momento ela andou no nosso meio. Essa sabedoria voltou para Deus e disse, fica tranquilo que em algum momento eu vou voltar. Mas até lá eu estou junto com vocês. Então se vocês querem falar, fale aquilo que eu disse. Jesus Cristo foi mestre nisso. Porque ele fala para os fariseus, olha, eu estou falando, vocês não ouvem porque eu não estou falando da minha parte, eu estou falando da parte de Deus. Se vocês tivessem o mesmo pai que eu tenho, vocês ouviriam, porque o que eu falo não falo de mim, eu falo do meu pai. Então, o que é que nós temos que fazer? Exatamente o que Jesus Cristo fez. Falar não da nossa parte, falar da parte de nosso Pai. É literalmente, eu me lembro de uma, e termino por aqui, eu me lembro de uma programa humorístico que diz, Simon diz, lembra disso? Assim, eu não lembro agora. Ele só diz assim, Simon diz, exatamente. Deus diz, assim assado. Eu não tenho que inventar nada. O que nós fazemos em relação a isso? Vamos ver o que Deus diz sobre isso? E a gente deve falar de acordo com os oráculos. O que Deus fala sobre esse assunto? Fala disso, então a gente deve fazer isso. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu tenho vontade, é o que Deus deu para a sua igreja. A gente deve repetir aquela voz celestial que diz assim, Geraldo, fale assim. E eu só tenho que transmitir esse recado. E todos nós precisamos aprender o conteúdo das nossas conversas, literalmente ser dos oráculos de Deus. Porque se alguém quer fazer a vontade de Deus, precisa levar em consideração que a história está terminando, precisa levar em consideração que precisamos ser criteriosos, prudentes e sóbrios, precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir a nossa casa, precisamos abrir as nossas mãos e precisamos abrir a nossa boca. Tudo isso para que Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Cruzeiro, para que todos nós aprendamos a andar segundo a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Não sei como é que você veio, você que está na sua casa também, mas eu espero sinceramente que, sendo líderes ou não importa, irmãos. Ame. Não importa, seja hospitaleiro. Hospitalidade mútua de crente para com crente, não é só de crente para com descrente, nós para conosco, vós convosco. Sirva seu irmão. Abra sua boca, preste atenção naquilo que você fala, se a gente fala de acordo com os oráculos de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Como nós somos tremendamente edificados e desafiados. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe se andamos segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo tinha prudência, ele sim tinha sobriedade. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração, porque a história está acabando, Deus. O que é que nós precisamos mais para entender que não precisamos desperdiçar o nosso tempo? Precisamos levar em consideração que quase chegamos ao fim da história como nós a conhecemos. Então, enquanto o Senhor dá vida à nossa igreja, ajuda-nos a sermos sóbrios como Cristo era, prudentes. Ele mesmo disse para a gente ser prudente. Ajuda-nos a sermos amorosos, intensos, mútuos, recíprocos. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos a cobrir as nossas vergonhas uns dos outros. Não porque queremos ignorá-las. Precisamos corrigir, sim, mas jamais com desejo de expor a vida de ninguém. É assim que a igreja deve caminhar. Abrindo a sua casa, abrindo o seu coração, abrindo a sua mão, abrindo a sua boca. Ó Deus, faz da nossa igreja uma igreja aberta. Aberta de coração, aberta de residência, abundante no serviço, e alegres na fala. Se alguém de nós não se encontra nessa circunstância,
se por alguma razão a mesquinhez descreve quem somos, mas que não deveria, que o Senhor nos perdoe, nos faça sermos abundantes, porque o Senhor não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. O Senhor está observando a igreja, servindo, amando, trabalhando, perdoando. O Senhor está vendo a igreja fazer isso. O Senhor não ignora, não só para cobrar, mas para recompensar, para abençoar, para dar graça. E que a multiforma, as várias maneiras de enxergarmos a sabedoria de Deus, a graça de Deus, que seja manifesto nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, por intermédio do que ela faz, por intermédio de como ela serve, por intermédio de como amamos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E assim as pessoas conheceriam quem o Senhor é. Ajuda-nos a sermos mutuamente amorosos, mutuamente abertos, mutuamente servis, mutuamente abençoadores. Nós fomos chamados para abençoar, Deus, na medida que o Senhor tem nos abençoado, para que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, nosso Senhor, onde todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o início, ele é o meio, e ele é o fim de tudo. E tudo deve redundar em honra e glória pelos séculos dos séculos ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que se a igreja do Cruzeiro, se precisa ser corrigida, qualquer um de nós em algumas dessas áreas, faz isso, Espírito de Deus. Ajuda-nos a sermos assim, Espírito de Deus, pois isso é celestial. Jamais conseguiremos por nós mesmos sermos dessa forma. Ajuda-nos em nome de Jesus. A todos que estão presentes fisicamente e aqueles que estão remotamente, ajuda-nos a sermos desse jeito, para que o nome de Jesus seja bendito na nossa igreja, no nosso serviço, no nosso perdão, no nosso amor, nas nossas relações, nas nossas orações, na nossa prudência, ainda que em meio a lobos, na nossa prudência, na nossa sobriedade, no nosso bom entendimento. Dá graça a Deus, para que seja essa a descrição da igreja do Cruzeiro, seja essa a descrição da liderança da igreja do Cruzeiro, quer sejam diáconos, presbíteros ou os pastores, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, para que tudo feito nesse lugar reflita Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez e faz em relação a nós. É a nossa oração, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar?